doadoras da Guapiara, elas estão no município de Castro, né? Nós trabalhamos com um núcleo aí de mais 50 a 60 doadoras, todas provadas dentro do programa Natura, onde elas passam pelo processo de transferência de embrião e fertilização in vitro. Esses embriões são implantados na própria Fazenda Machado, no município de Castro, e também na Fazenda Santa Luzia e no município do Laranjal. Contamos hoje com aproximadamente 1.500 fêmeas registradas para a produção de touros, tanto para o rebanho de cria comercial da Guapiara, como também para a venda no mercado. Anualmente a gente consegue vender cerca de 200 reprodutores, todos eles com avaliação genética e avaliação de carcaça. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro bate-papo da Agropecuária Guapiara. Hoje o assunto que nós vamos abordar é genética. Lembrando que é uma realização destes quadros do jornal O Presente Rural, Agropecuária Guapiara e Topics Norvins. E também agradecendo os nossos patrocinadores, a Nutron Cargill, a Biogênesis Bagó e a Selection Beef. E quem vai participar deste bate-papo conosco é o Edson Fontoura, diretor da Agropecuária Guapiara, também o Matheus Zacarias, ele que é diretor técnico da Selection Beef, e o Marcos Lopes, diretor técnico da Topics Norvins. Já queremos saber então, Edson, qual a importância hoje da escolha de raças de alto valor genético para se atingir a excelência em resultados aí reprodutivos? A importância é bastante grande, né? Para você, quando a gente fez o planejamento, o projeto da pecuária de corte da Guapiara, existiam algumas premissas que a raça a ser escolhida deveria atender, né? Nós temos áreas de cria em regiões de topografia bastante acidentada, bastante quente, clima úmido, né? Então eu preciso de uma raça que atenda ao quesito rusticidade com relação a essa topografia e esse clima, mas eu precisava também de uma raça que tivesse um bom desempenho em termos de ganho de peso e com qualidade de carne, né? Então, no nosso caso, a gente optou pela raça Brangus, que é a raça que a gente cria já há mais de 20 anos, fazendo tanto o gado comercial quanto o gado de melhoramento genético. A Guapiara também trabalha com venda de reprodutores, né? Eu acho que para qualquer projeto que você venha a fazer, você precisa achar qual a raça que melhor se adapta àquele projeto que você traçou, né? Então, qual o objetivo que você tem com a pecuária de corte. No nosso caso, a escolha óbvia foi a raça Brangus. E, Marcos, hoje para a suinocultura leva-se para esse caminho também? Como é que está funcionando hoje? Sim, para a suinocultura a gente vai entrar exatamente o primeiro passo é definir o objetivo. Então, o que a gente quer atingir, qual o público, né, que quer ser atingido. Então, se você pensar hoje até dentro das possibilidades que existem, então se você quer trabalhar a parte de qualidade de carne, então a gente vai entrar no Duroc, então que seria aí para entrar dentro da parte do Angus, do Brangus, então é o que a gente tem dentro da suinocultura. Então, você vai ter vários outros aspectos também que tem que ser levado em consideração. Então, toda a questão de eficiência alimentar, então a questão de robustez. Então, se você vai ter dentro do seu mercado, um mercado que vai utilizar um nível menor de antibióticos, então trabalhar essa parte de robustez. Então, sempre ver o objetivo para poder trazer esse produto. Então, por exemplo, para a gente, se a gente vai trazer uma nova linhagem, uma nova raça para o Brasil, então você tem todo um processo para fazer as testagens dessas linhagens, como que vai se desempenhar aqui dentro do Brasil, para depois a gente de fato poder trazer esse produto e colocar aqui dentro do mercado. E Matheus, para acrescentar dentro dessa questão genética aí? Bom, o trabalho de ultrassom, ele entra depois de todas essas tomadas de decisão, né? Então, como o Edson já veio salientando aí nas outras conversas, então você tem um protocolo nutricional, você tem um protocolo sanitário, você tem o protocolo da raça, né? Você já definiu todos os padrões de raça que vai ser trabalhada, todos os outros padrões, aí entra a avaliação de carcaça por ultrassom, que é selecionar os melhores indivíduos dentro desse ambiente. Dentro desses protocolos, quais os indivíduos que vai te entregar maior volume de carne, se for o objetivo da fazenda, maior qualidade de carne, que é o marmoreio, maior deposição de gordura, né? Então, dentro desses protocolos, nós vamos
identificar, através da ultrassonografia de carcaça, os melhores indivíduos para atender o objetivo da fazenda. Eu acho que essa parte da identificação dos melhores indivíduos é o principal hoje, principalmente com todas as ferramentas que a gente tem. Então, se a gente pensar na parte de suínos, por exemplo, então antes a gente fazia muito a seleção, se você não tinha informação fenotípica, você fazia seleção de famílias. E hoje, com a utilização de genômica, por exemplo, você faz realmente a seleção de indivíduos. Então, não é só a questão de selecionar uma raça, mas depois também fazer a seleção dos melhores indivíduos que vão ter aquele resultado desejado. Então, hoje, quando a gente faz importação de reprodutores, então a gente não está focando somente na linhagem que a gente quer, mas a gente vai fazer exatamente a seleção dentro da disponibilidade dos melhores indivíduos que se adequam ao cenário, ao que a gente trabalha aqui dentro. E a gente, continuando no foco suínos, né? Hoje a gente é reconhecido mundialmente na produção de suínos, ocupamos o 4º lugar aí na produção, tanto como na exportação, e mesmo assim acontece uma oscilação grande em relação ao valor da carne suína hoje, né? E nesse cenário aí, quais são as estratégias que hoje que os gestores, aí, os produtores, podem ter na melhor eficiência produtiva da criação de suínos? Eu acho que a palavra-chave é exatamente eficiência. E isso vai ser tanto na parte de bovinocultura quanto a parte de suinicultura. E quando a gente fala em eficiência, principalmente em suinicultura, então se pensa muito em eficiência alimentar. Esse é o primeiro que vai sempre vir em mente. E está mais do que certo que é um fator primordial. Então você tem que saber exatamente o que você está colocando de insumo na sua granja e o que você está retirando de produto que vai ser levado à venda. Mas também você tem que pensar muito até na questão da eficiência até reprodutiva. Então hoje não adianta nada você ter uma fêmea, por exemplo, uma matriz, que tem uma produção ao nascimento, um alto número de leitões, mas que esses leitões vão se perder ali durante a lactação ou até mesmo depois nas outras fases. Então você vai ter uma mortalidade muito grande. Então hoje trabalhar essa parte de eficiência é a chave para o produtor ele estar bem estruturado para esses momentos de oscilações. Então hoje nós estamos num momento muito bom, a gente sabe que é cíclico, então que vão vir momentos um pouco mais complicados. Então se você consegue trabalhar de fato isso, a eficiência do sistema como um todo, então não focar em uma característica específica, isso é o principal ponto. E é o que a gente, como empresa de genética, trabalha todo dia, para entregar essa eficiência em termos de genética. Claro que precisa ser um trabalho em conjunto, trabalhar o pessoal da nutrição, trabalhar toda a parte da sanidade, para que a gente consiga atingir o objetivo em comum. E a gente analisa aí também toda a questão tecnológica que a suinocultura está colocando hoje no mercado, né? De que forma hoje pode se trazer tanto essa questão da tecnologia agregando valor no produto final hoje? Como que pode ser feito isso daí? Um exemplo claro, então, que a gente tem trabalhado nos últimos anos e que eu acho que traz um benefício muito grande e que a bovinocultura já usa, então, principalmente se a gente pensar o pessoal da bovinocultura de leite, então, que usa mais tempo ainda, é toda a parte genômica, por exemplo. Então, você traz isso, que você consegue fazer o melhoramento genético do plantel aqui dentro do Brasil, utilizando informações dos animais que estão nas granjas núcleos lá fora. Então, hoje, por exemplo, a gente trabalha com a parte de tomografia computadorizada, então, nos nossos núcleos principais. Então, todos os reprodutores, eles passam por tomografia para poder fazer toda a avaliação. Então, a gente utiliza também, claro, que toda a parte de ultrassom. Então, o ultrassom também é utilizado, mas nesses níveis mais apurados, então, se você querer colocar um bovino num tomógrafo seria algo mais complicado. Um pouco difícil. Mais difícil. Mas para a gente é uma tecnologia viável, a gente já usa na Noruega desde 2008. Então, para poder ter todas essas informações que podem ser absorvidas por meio da informação genômica para fazer uma seleção eficiente. Então, hoje, por exemplo, dentro das granjas de alguns clientes nossos que não fazem a mensuração de conversão alimentar, do consumo individual, ele consegue ter uma seleção dos animais na sua própria granja com acurácia muito alta devido à genômica, porque a gente está trabalhando exatamente a mesma população. Então, os animais que a gente tem, por exemplo, no Canadá, que tem na Noruega, eles são parentes diretos dos animais que estão aqui no Brasil. Então, você consegue utilizar todo esse banco de dados que a gente tem lá fora para poder fazer esse melhoramento aqui dentro. Então, acho que a genômica seria uma das tecnologias que eu mais destacaria hoje. Nesse ponto que eu queria chegar também, em relação à bovinocultura, quais as tecnologias utilizadas hoje que vocês podem se equiparar, talvez, em relação à bovinocultura e à suinocultura? A bovinocultura, falando de Guapiara, a gente participa no programa de melhoramento genético, né, que é o programa Natura.
onde nós temos todas as mensurações, seja de peso do nascimento, peso à desmama, peso a sobreano, e as mensurações visuais de carcaça, precocidade, musculosidade, enfim, são várias mensurações que nós fazemos em determinadas épocas já pré-fixadas, para no meio de uma safra nós sabermos quais são os melhores indivíduos geneticamente. Aliado a isso, a esse programa de melhoramento genético, que é basicamente desempenho, né, animal que vai ganhar mais peso, né, até então a gente não está falando nada de qualidade de carne, nós temos quais são os nossos melhores indivíduos como ganhadores de peso, como produtores de carne. E a partir do momento que nós temos então essas mensurações genéticas, a gente entra com a avaliação de ultrassom, que daí sim, dentro daqueles indivíduos melhores avaliados, né, fazemos em toda a população, mas dentro dos indivíduos melhores avaliados, quais são os indivíduos que vão trazer uma melhor qualidade de carne a hora que eles entrarem em reprodução. Então isso daí, hoje, o mercado de reprodutores, a Guapiara tem vários touros em centrais, é o mercado, o que é o consumidor desse material genético, né, quem vai utilizar esse sêmen na inseminação em tempo fixo, ele precisa. Hoje, basicamente, ele precisa de que seja um animal homozigoto preto, tem nada a ver com produção, mas hoje o mercado quer um animal preto. Animal preto é um sinônimo de qualidade, né? E isso por toda o marketing que a raça fez lá no passado, né? Que a raça Angus fez, e o Brangus, vamos dizer, aproveita desse mesmo marketing, até por ter uma qualidade de carne muito semelhante. O animal precisa ser um animal que tenha facilidade de parto. Então, um touro desse, né, ele tem que inseminado com uma novilha de 13, 14 meses de idade. Eu tenho que ter a certeza que ele não vai ter problema de parto, essa novilha não vai dar um bezerro tão grande que venha a ter dificuldade de parto, e hoje qualidade de carne, né? Então, quem está partindo para essa pecuária de ciclo mais curto, mais acelerada, está visando qualidade de carne. E o que fecha a cereja do bolo, vamos dizer assim, é identificar quais são os animais que têm essa disposição, essa predisposição de ter carcaças com melhor qualidade. E toda essa parte, só um comentário do homozigoto preto, né? Então, para a gente acaba entrando bastante também. Então, por exemplo, se você tiver um Duroc que não seja um Duroc vermelho, então, porque às vezes pode acontecer, você tem alguns genes que são recessivos, que estão na população, e que pode aparecer com o animal, por exemplo, com uma pata que vai ter uma manchinha branca. Então, isso não é algo que vai prejudicar o desempenho do animal de forma alguma, mas se é o que o mercado quer, então a gente precisa fazer esse trabalho. Então aí entra, por exemplo, a questão de marcador molecular. Então a gente tem marcador molecular para realmente extinguir aí todos esses animais que têm esse genótipo, que vai conferir esse fenótipo, para evitar esse tipo de problema. E hoje a gente vê o mercado aí com consumidores exigentes na questão da carne, né? A gente vê mais isso na questão da carne bovina, né? A carne suína, ela hoje vai conseguir atingir, não, mas atender esse mercado de exigência de qualidade de carne, não sei se entra a questão de marmoreio, de carne, tudo isso daí. Como é que está a questão para atendimento? Acho que esse é o ponto principal que a gente vem trabalhando agora. Então, por exemplo, esse ano a gente está introduzindo no Brasil uma linhagem Duroc, então Duroc puro, então, que foi produzido, desenvolvido na Noruega, para atender exatamente esse tipo de mercado. Então, porque o Duroc ele vai vir com mais marmoreio, então vai ter a questão da coloração que é diferenciada, para poder atingir os mercados aí premium, gourmet, que estão crescendo dentro do... Se você entra nas gôndolas no supermercado, nas gôndolas do supermercado, você acha cada vez mais esse tipo de produto. Só que também não adianta a agroindústria querer colocar no mercado esse tipo de produto se não existir realmente qualidade. Então, precisa investir realmente na parte genética, então nesse caso o Duroc, para que se atenda a esse tipo de mercado. Então, é um mercado que a gente tem muito para crescer, porque no Brasil é praticamente inexistente, está começando agora. Se você verificar, por exemplo, em outros países, por exemplo, na Holanda, então o consumo de carne suína ele vai ser, em média, aí por ano, 39 quilos de carne suína por habitante por ano, o consumo per capita. Aqui no Brasil não passa de 14.
Porque no final das contas, hoje, a carne suína é consumida como um ingrediente. Então, você está produzindo ali embutidos, então aqui toda a questão de salame, de presunto e tudo mais, mas não a carne in natura. Então, se a gente quer realmente atingir esse mercado que paga um pouco mais, então que tem um valor agregado, e também pensando em exportação, então se você pensa no mercado, por exemplo, o Japão é um mercado, por exemplo, para Duroc, porque eles têm já têm a mentalidade que o Duroc é uma linhagem que tem toda essa característica de qualidade de carne, então vai conferir essa característica nos produtos que eles vão poder oferecer para o consumidor. Então, acho que a gente tem que se espelhar bastante na parte da bovinicultura em cima disso. Complementando aqui, trazendo essa parte do mercado, essa é uma grande preocupação da bovinocultura de corte. Então, o projeto da Guapiara, eu comecei a fazer parte dele em 2016, que nós começamos as primeiras avaliações, foi a preocupação de, dentro do animal mais eficiente do sistema, com volume de carne, com a parte de eficiência alimentar, um animal que converte e ganha mais peso, que produto carne esses animais vão propiciar? A genética dos reprodutores da Guapiara, que produto carne que eles vão produzir, que os filhos deles vão produzir, né? E isso é o que dá a diferença lá no gancho. Essa carcaça é para produzir carne para o mercado premium. Essa carcaça é para produzir carne para commodity. Então, a agregação de valor começa lá, na escolha do reprodutor, na escolha das matrizes. Então, nós aqui na Guapiara, com o ultrassom, entramos lá no pós-desmame dos animais, mapeando isso de uma forma mais precoce. A gente poder identificar quais os animais que já têm predisposição genética para fornecer isso para os seus filhos. Por quê? A pecuária está caminhando para um ciclo cada vez mais curto. Hoje a Guapiara abate os animais dentro do mesmo ano de desmama, né? Animais de 12, 14 meses, 13 meses. Então a gente tem que ter essa tomada de decisão, essa tomada de informação cada vez mais precoce, né? E com acurácia. Então o ultrassom ele propicia isso. Ele propicia um dado para que o Edson possa tomar a decisão. Quais são os meus melhores reprodutores? Então hoje os reprodutores da Guapiara não são mais reprodutores para produzir bezerro. É para produzir um bezerro com esse perfil de carne, com esse perfil de qualidade de carne. Só me digam se é uma tendência do mercado, uma exigência do mercado isso, a questão de rótulos orgânicos, maturado, precoce, informações relacionadas à origem da raça, especificações de corte. Isso tudo hoje o mercado está exigindo. Existem os nichos em todo né, nicho de mercado sempre vai existir e existe na pecuária não é diferente. Existem alguns nichos de mercado que pedem um selo orgânico, outros que querem uma história do animal. A gente estava comentando com o Matheus dias atrás sobre um projeto de carne, né, de uma boutique de carne, que ele quer contar uma história. Contar uma história no sentido do seguinte: eu não quero comprar a minha carne que eu vou vender na minha boutique, por boa que seja, de um frigorífico industrial, vamos dizer assim, um mega frigorífico. Eu quero fornecer na minha loja a carne de uma propriedade que produziu os animais dessa forma, vamos dizer, toda a vida do animal. É a história do animal, porque ele também vende uma história na hora que o consumidor vai comer essa carne. Não é, não vou comer 1 quilo de carne, eu vou comer uma carne que tem um sabor diferenciado, que tem uma maciez diferenciada. Que o momento do degustar a carne é isso, degustar. Né? Você conversar, contar a história do que está acontecendo. Exato. A suinocultura consegue atingir esse patamar de rótulo, de exigências do mercado aí? Então hoje isso já existe na suinocultura, né? É claro que, como o Edson falou, ainda são nichos. Só que isso são nichos que têm potencial de crescimento e têm um potencial de rentabilidade alta. Então, se você consegue atender a esse tipo de nicho e atender o mercado, assim, a toda a parte maior do mercado, a toda essa fatia, então acho que esse é o caminho. Então, você observa, então aqui dentro do Brasil, você já vai encontrar em algumas lojas especializadas toda essa história, né? Então, você pode ligar realmente aquele produto que está sendo vendido a um produtor específico. Então, se você pega alguns casos do exterior, então isso acontece muito frequentemente. Então, você vai ter uma embalagem, você vai ter um código, um QR Code, com seu celular você vai poder identificar ali qual que é a granja que produziu, então você vai poder ter algumas informações adicionais do produtor, o sistema de produção. Então, isso já está presente na suinocultura.
ainda em formato de nicho, mas o produtor ele tem que saber também explorar um pouco mais esse tipo de mercado. Assim como é a questão da qualidade de carne, que tem um potencial maior, então digamos que é um nicho em expansão, esses nichos também são importantes. E para a cadeia suinícola hoje atingir esse status de importância, assim, como é hoje para a bovinocultura, tu acha que conseguimos chegar nesse status? Porque tecnologia tem, né? Produto de qualidade tem na suinocultura hoje. Ou falta informação, talvez, para a grande maioria da população, da qualidade desse suíno que está sendo produzido. Eu acho que esse é um dos principais pontos que a gente tem para aprender com a bovinocultura. Então, como trabalhar esses mercados diferenciados e como trabalhar a qualidade dos produtos e mostrar que o produto é um produto de qualidade, que tem um valor nutricional muito alto e que é seguro. Então existia muito no passado aquela visão de que o suíno era algo que, se a carne não fosse muito bem cozida, então que você poderia ter problemas de saúde e tudo mais. Isso é tudo lenda, porque hoje a produção de suínos no Brasil, ela é profissional e é uma das mais profissionais do mundo. Se você pensar em termos sanitários, o Brasil se desponta. Então, um dos mercados que tem um nível sanitário mais alto no mundo inteiro. E hoje o que a gente tem que fazer é exatamente trabalhar melhor. Então, até mesmo a questão do marketing, de como isso é trazido para o consumidor, então a qualidade desse produto e fazer essa parte da segmentação. Então, não basta ter uma embalagem bonita para ter no supermercado, na gôndola, mas também trazer essa qualidade e trazer a informação e mostrar que a gente pode fazer. Você não precisa ter um bife que está ali tostado, então você vai fazer da mesma forma que a gente faz com o bovino. Então você vai ter um cozimento mais leve para ter o sabor de fato e não simplesmente usar essa carne como ingrediente. Então acho que esse é o caminho e esse é o principal desafio que nós temos hoje na indústria no Brasil. E Edson e Matheus, para a gente fechar esse tópico, você acha ou acreditam que a bovinocultura já chegou no seu patamar de status, de qualidade de carne, ou ainda temos muito a melhorar? Pode começar. Não, ainda tem muito caminho pela frente. Nós estamos hoje entrando nesse mundo da carne de qualidade. Há 10 anos atrás, pouco se diferenciava uma carne de realmente qualidade de um produto commodity. Então o mercado da carne de qualidade cresceu muito. A celebração em volta da carne bovina, que é você ter eventos de churrasco, onde todo mundo ali está para degustar a carne, comer a carne, né? Realmente celebrar aquele momento ali de preparo da carne. Acho que a suinocultura também vem vindo junto com isso. Eu tive o prazer de alguns meses atrás comer um short rib de duroc num restaurante em Goiânia, e é um negócio espetacular e preparo simples, porque a carne te oferece qualidades de sabor, suculência. Então, mal passado, só sal, você come a carne, é um negócio espetacular. Então a carne bovina está em ascensão, a carne de qualidade, os projetos para carne de qualidade, isso não só... Eu também atribuo essa evolução da carne de qualidade a um público feminino entrando muito no consumo de carne vermelha. Alguns anos atrás, pouco você via um grupo de mulheres fazendo churrasco. Hoje você vai em steakhouse, você vê grupo de mulheres comendo carne. Porque o produto carne melhorou muito. Os conceitos de qualidade de carne, que é maciez, suculência, sabor, evoluiu. Então hoje a mulher ela tem a satisfação de comer uma carne, de tomar um vinho, né? Você tem um produto carne no patamar de um bom vinho, né? Então, eu acho que ainda tem muito a se crescer no mercado de carne, vão existir mais níveis de qualidade, então acho que é um caminho aí que nós estamos começando ainda. Concordo inteiramente com o Matheus, a gente está engatinhando ainda nesse quesito qualidade de carne. Se você fizer uma enquete, ou fizesse uma enquete há 5 anos atrás, com 20 pessoas, qual a principal qualidade que você compre uma carne bovina? Te garanto que dos 20, 21 iam falar que era maciez. Maciez era o principal. Hoje esse mercado mudou um pouco.
não é só mais a maciez que interessa para o consumidor final. Ele precisa de maciez, ele precisa de suculência, ele precisa de sabor, ele precisa de marmoreio, porque você come com os olhos também, né? Então, a hora que você pega um bom de um bife ancho lá, todo marmorizado, a tua cabeça já falou, isso aqui é muito bom e realmente é bom, né? Só com salzinho, mal passado, é uma delícia. Então existe já essa, assim, os níveis de qualidade estão se tornando cada vez maiores. Quem sabe um animal que nós produzimos hoje, com 13, 14 meses, muito bem acabado, um animal super jovem, nós ainda vamos conseguir atingir um bom mercado que é essa qualidade. Mas para aquele nível mais estratificado, daquele consumidor que quer mais sabor, que quer mais marmoreio, quem sabe a gente não consiga atingir. Nós vamos ter que criar um outro produto para atingir esse nível de consumidor. E uma coisa que também eu acho bastante importante, né, como a gente está de ser mencionado para mostrar como a gente só está engatinhando ainda nesse mercado de qualidade, é que o Brasil ainda é um monstro de um importador de carne de qualidade. Você vai em São Paulo, vai nos grandes centros, você vai numa boutique de carne, picanha australiana, americana, argentina, uruguaia. Por que tem isso daí? A nossa carne é pior? Não é, de forma nenhuma, tem tanta qualidade quanto. Só que não existe essa oferta desse produto aqui no Brasil. O que o Brasil exporta é commodity. Vamos dizer, o chinês, o pessoal dos países árabes, eles não estão comprando carne marmorizada, carne de animal super jovem. Eles estão comprando carne de um animal jovem, macio, ponto. E deu. E ele nos matam no preço, né? Então ele está comprando é commodity. Então esse mercado aqui eu acho que é um absurdo o potencial que ainda tem a ser explorado. Show. Matheus, muito obrigado por esse bate-papo junto conosco aí, obrigado pelas explanações e vamos crescer junto com esse mercado de carne então, né? Vamos sim. Eu agradeço ao Edson, agradeço a todos os envolvidos aqui nesse bate-papo. É uma satisfação imensa poder vir falar um pouco aqui com vocês da parte de genética. Fica até difícil um pouco falar de genética do lado desses dois feras aqui. A gente acaba mais aprendendo do que passando informações, mas eu agradeço, fico muito feliz de estar esse dia aqui na Guapiara, uma fazenda que é referência não só no Paraná, mas no Brasil como um todo. Obrigado também pelas explanações referente à suinocultura, que a gente já está vendo aí como ela está crescendo dentro do território nacional e internacional também. A gente que agradece. Então, como o Matheus falou, troca de informação, então não tem ninguém que é fera, então é todo mundo trocando informação e aprendendo mesmo. Então a gente precisa trabalhar isso mais e eu acho que isso, para ser melhor trabalhado, é trazendo informação. Então mostrar que aqui a gente tem a carne suína, é uma carne segura, é uma carne de qualidade, da mesma forma que a carne bovina e que o Brasil tem um potencial gigantesco, como foi falado. Então acho que isso é o principal ponto, levar informação para o consumidor para trazer benefício para o nosso setor. Edson, muito obrigado novamente. Obrigado, e realmente essa troca de experiências é o melhor do bate-papo. A pecuária de corte e a Guapiara também tem muito a aprender com a suinocultura, a eficiência, a gestão, né? Então acho que isso daí só vem nos provocar a sermos mais eficientes e sermos melhores produtores. Gente, eu quero agradecer a vocês que nos acompanharam em mais este quadro e não perca que no próximo episódio a gente vai falar ainda de mercado da carne suína e da carne bovina. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.